Olá a todos, mais uma vez nos encontramos para mais uma semana e para mais um estudo da lição da Escola Sabatina. Já terminamos o primeiro mês, começamos agora o segundo e vamos continuar a tentar perceber, aprender e apreender aquilo que foram as revelações que foram dadas a João, não para ele, mas para a Igreja, para o povo de Deus ao longo do tempo. Mais uma vez está aqui o pastor Paulo Cordeiro, seja bem-vindo, que nos vai ajudar a perceber melhor este estudo. Vou-lhe pedir que comece com uma oração, pastor. Nosso querido e amado Pai que estás nos céus, obrigado, Senhor, pelo privilégio que Tu nos concedes de podermos estar ao Teu serviço e de podermos ser apenas e só instrumentos pelos quais a Tua palavra, Senhor, pode chegar à mente e ao coração de muitos. Que a voz possa ser nossa, mas que a palavra seja a Tua palavra unicamente a falar. Ó Senhor, que Tu nos abençoes, que possas dirigir a nossa mente, a minha e a do irmão Filipe Reis, que o Teu Espírito, Senhor, nos dirija e que coloque nas nossas bocas as palavras apropriadas para nós podermos comunicar da forma mais clara e mais compreensível possível estes assuntos tão importantes da Tua palavra. Abençoa-nos, pois, e abençoa todos aqueles que nos ouvirem. Te pedimos tudo e pela fé te agradecemos, em nome do Senhor Jesus. Amém. Pastor, há um mês atrás nós começamos com o livro do Apocalipse e nós tivemos uma introdução ao autor, ou ao redator do livro, que estava lá na ilha de Patmos. Depois dessa introdução, nós estudamos 7 mensagens que são enviadas ao povo de Deus ao longo do tempo. Depois nós saímos da terra para o céu e falámos nas 2 lições anteriores sobre aquela cerimónia especial de entronização, exaltação da pessoa de Jesus. E agora vamos voltar à terra. Vamos voltar à terra. Vamos voltar à terra. O título da lição desta semana tem como título os 7 selos, que na verdade vamos falar apenas de 6, e a razão é muito simples, é que depois há um interregno para outro assunto, que é o assunto da próxima semana, e depois então voltaremos ao 7º selo, mas o âmbito geral é os 7 selos, e nós voltamos aqui novamente à Terra para falar deste assunto. Apenas num minuto, pastor, o que são estes selos, o que é que isto representa, que mensagem genérica e geral é que tem para a Igreja de Deus? Olha, Filipe, nós podemos afirmar que enquanto a visão das 7 igrejas se refere, isto vou fazer uma análise muito geral. Genérica, não é? Genérica, exatamente. Enquanto as mensagens às 7 igrejas se referiam à condição espiritual das igrejas, tendo em conta também as suas infidelidades, apostasias, etc. Agora, a visão dos 7 selos leva-nos aos juízos de Deus sobre a Igreja, e esses juízos podem se manifestar na forma de violências, de fomes, etc. Guerra. Nós iremos ver alguns detalhes. Ao passo que, já aproveito para falar da visão das 7 trombetas, a visão das 7 trombetas refere-se também a juízos de Deus, mas a isso contra os inimigos do povo de Deus, essencialmente. Ou seja, bom, é verdade também na visão dos 7 selos nós também temos juízos sobre os inimigos do povo de Deus, mas de certo modo estes juízos, digamos, é uma forma que Deus se serve para aprimorar o caráter do seu povo, ao passo que as trombetas não têm a ver tanto com o povo de Deus, mas com aqueles que fazem o mal, portanto, ao povo de Deus. Seja como for, o que as 7 igrejas, as mensagens às 7 igrejas, os 7 selos e as 7 trombetas têm em comum é que quer as mensagens às 7 igrejas, quer os 7 selos, quer as 7 trombetas, percorrem o mesmo período da história humana, ou seja, desde o tempo de João até à segunda vinda de Cristo. Isso é o elemento comum. Pastor, quanto a esses períodos da história, talvez possa fazer aqui uma primeira premissa até para nos contextualizarmos cronologicamente e percebermos melhor aquilo que vamos explicar para a frente. Há uma grande semelhança cronológica entre as 4 primeiras cartas às igrejas e os 4 primeiros selos. Há uma grande semelhança cronológica. Sim. O mesmo não podemos dizer entre as 3 últimas igrejas e os 3 últimos selos, que não encaixa exatamente no mesmo tempo cronológico, embora haja muitas semelhanças e muita consistência entre um período e o outro. Sim. Basicamente é isso. Portanto, não podemos... Repara, também os períodos históricos... não são exatamente fixos, não é? Exatamente. Nós, adventistas do 7º dia, temos dado algumas datas, mas essas datas não significa que sejam datas exatas. São datas aproximadas, da mesma forma que, por exemplo, os historiadores, quando eles estão a descrever factos históricos, eles por vezes utilizam datas, mas essas datas têm apenas
digamos... Indicativo. Exatamente, é um indicador, portanto, de que mais ou menos em volta daquela data, portanto, se começou a assistir a uma viragem na história. Por exemplo, 1517 é tomado pelos historiadores como sendo o início da Reforma Protestante. Mas a Reforma não começou exatamente aí. Ou foi um acontecimento histórico que foi marcante naquele Exatamente. ano. O mesmo aconteceu em 313 com o Edito de Milão, por Exatamente. exemplo. Ou seja, há realmente eventos específicos na história que catapultam os eventos de uma forma mais forte. E sem dúvida, porque que a data de 1517 é tomada como o início do movimento da Reforma Foi quando Protestante. Martim Lutero fez a fixação das 95 teses em Wittenberg. E isso, sem qualquer dúvida, Claro. isso foi um evento catapultante, não é? Que, Na história do homem, desde sempre. na história da Reforma Protestante e na história da humanidade, sem dúvida. Portanto, quando nós colocamos datas, por exemplo, nas 7 igrejas, a primeira igreja, a igreja de Éfeso, desde o ano 31, bom, aí o ano 31 é um ano exato, porque marca o ano da morte de Cristo, da sua ressurreição e ascensão aos céus, e também do Pentecostes, o início da igreja. Depois colocamos o final do período histórico da igreja de Éfeso no ano 100, aí já é aproximado, pronto, é final do primeiro século. Depois, o segundo período histórico até 313. Bom, aí 313 também podemos dizer que é uma data mais ou menos fixa, porque, efetivamente, em 313 aconteceu o Edito de Milão. Depois, de 313 a 538, também é uma data mais ou menos fixa. Embora a data 538 seja revelante por aquilo, ou melhor, relevante, quero dizer, por aquilo que aconteceu durante esse período, de 313 a 538. 538 foi o consolidar e o estabelecer daquilo que foi sendo preparado ao longo desse tempo. Podemos dizer que de 313 a 538 começou a apostasia e a partir de 538 a apostasia consolidou-se, cristalizou. E dominou. E dominou, exatamente. Depois, 1517 já falámos, 1798 também acaba por ser, porque a igreja de Tiatira é normalmente colocada entre 538 e 1517, o período da Reforma, Sardes, 1517 a 1798, portanto é a igreja que apanha o período da Reforma Protestante. 1798 também é uma data profética, não é? E depois 1844 também é uma data profética. Portanto, são datas que, pronto... Marcantes, imprescindíveis na história profética, exatamente, no fluxo histórico profético da exatamente. Bíblia. Aqui, nos selos, já não temos, digamos, datas tão bem definidas, mas... temos períodos que são claramente... podemos apontar. Exatamente. Então vamos começar, pastor. Exato. Podemos começar pelo primeiro versículo do capítulo 6, exatamente. provavelmente, que é quando acontece, quando é descrita a abertura do primeiro selo. Nós já tínhamos visto, numa lição anterior, que havia um livro selado e que havia apenas um que era digno de abrir esse livro. Exatamente. E agora... E podemos começar por ler exatamente, portanto, aí, que é, aliás, é o verso áureo da própria lição, que é o texto de Apocalipse 5, 9 e 10, que diz assim: e entoavam novo cântico dizendo: digno és de tomar o livro e de abrir-lhe os selos. Porquê? Porque que ele é digno de tomar o livro e abrir-lhe os selos? Porque foste morto e com o teu sangue compraste para Deus os que procedem, e procedem de onde? De toda a tribo, língua, povo e nação, ou seja, do mundo inteiro. E para o nosso Deus os constituíste reino e sacerdotes e reinarão sobre a terra. Portanto, apenas Cristo, que é aqui identificado, portanto, como, aliás, um bocadinho mais acima como o Cordeiro, que tendo sido morto, versículo 6, só ele é que pode abrir estes selos. E agora, o capítulo 6 vai precisamente mostrar que o Senhor vai abrir os selos. E à medida que os selos são abertos, acontecimentos têm lugar. Ok? É claro que esta questão dos selos, do livro, tudo isto é simbólico, não é? Portanto, eu pessoalmente não acredito que haja um livro literal com selos. Isto é uma imagem, muitas vezes estas imagens ajudam-nos a interiorizar melhor um determinado assunto. Assim como o Senhor Jesus, quando esteve nesta terra, usou parábolas, que são imagens visuais, não é? E através dessas imagens visuais, pois bem, uma mensagem é muito mais bem veiculada. Aqui é o mesmo. Portanto, capítulo 6, versículo 1. Vi quando o Cordeiro abriu um dos 7 selos, e é óbvio que é o primeiro, e ouvi um dos 4 seres viventes dizendo como se fosse voz de trovão: vem. Vi então e eis um cavalo branco,
e o seu cavaleiro com um arco. E foi-lhe dado uma coroa e ele saiu vencendo e para vencer. Bom, temos aqui vários detalhes, símbolos, que são muito importantes e que convém nós descodificarmos corretamente. Em primeiro lugar, fala aqui de um cavalo branco. Bom, cavalo era o animal que era usado na antiguidade para as batalhas, portanto, para as guerras, e, portanto, aqui o cavalo significa, portanto, que há aqui uma guerra. Que guerra é esta? É uma guerra espiritual, ok? Quando o Evangelho começou a ser pregado, esse Evangelho, obviamente, vai criar uma guerra contra quem? Contra as forças espirituais do mal. Portanto, estamos no contexto de uma batalha. E, portanto, aqui a imagem do cavalo tem o seu significado. Branco, a cor branca tem também um significado simbólico muito importante. Branco é sinal de pureza. É sinal das vestes de puras, resplandecentes, que, por exemplo, vem mencionadas em Apocalipse 19. O branco e a pureza estão em direta oposição àquilo que está contaminado, àquilo que está sujo. Exatamente. Por exemplo, no capítulo 19, fala assim, no versículo 8, pois lhe foi dado vestir-se de linho finíssimo, resplandecente e puro, porque o linho finíssimo são os atos de justiça dos santos. Versículo 9, então me falou o anjo, escreve, bem-aventurados aqueles que são chamados à ceia das bodas do Cordeiro. Como é que estes estão vestidos? Estão vestidos de linho finíssimo, que é uma vestimenta branca, pura. E depois, no versículo 11 deste mesmo capítulo 19, vem aqui a falar também de um cavalo branco. Viu o céu aberto e eis um cavalo branco, o seu cavaleiro se chama Fiel e Verdadeiro e julga e peleja com justiça. Este cavalo branco, mencionado na abertura do primeiro selo, faz recordar este cavalo branco. Este cavalo branco, mais uma vez, é símbolo, portanto, de quem nele cavalga, que é, diz aqui, portanto, o seu cavaleiro se chama Fiel e Verdadeiro, e isto é uma clara referência ao Senhor Jesus Cristo, e, portanto, esta cor branca é a cor que representa o caráter de Deus, que é um caráter puro, reto, santo, mas que, por outro lado, também representa o caráter dos seus santos, porque nós temos este caráter porque ele nos foi concedido, o seu autor. O cavalo é associado também a força, pujança, conquista. Exatamente. Este período, representando essas primeiras décadas da Igreja Cristã, portanto, desde a ascensão de Jesus até ao fim do primeiro século, como o pastor disse há pouco. Eu diria desde o Pentecostes. Correto, desde o Pentecostes. Porque foi quando se deu o impulso inicial. Exatamente. Que capacitou a Igreja para ser aquilo que ela foi. Exatamente. Este período era um período em que o domínio estava sob o Império Romano. E esta era uma imagem que João conhecia bem. Porque os generais, os conquistadores romanos, quando regressavam de uma batalha que tinham conquistado, vinham assentados num cavalo branco à frente das suas hostes todas. E muitas vezes com uma coroa. Como vitorioso. Exatamente. É uma imagem que ele conhecia bem. Exatamente. Portanto, isto é uma maneira de dizer, olha, aí na Terra os homens comportam-se assim, mas há um que tem o direito de se comportar assim sobre toda a Terra. Exatamente. E que não se confunde com homens. E é interessante que esta coroa aqui mencionada no versículo 2, o autor da lição chama a atenção, e é verdade, que, portanto, a palavra grega para a coroa usada pelo cavaleiro é Stephanos. E essa palavra Stephanos indica uma coroa de vitória. A mesma palavra que é usada, por exemplo, em Apocalipse 2:10, quando diz assim, não temas as coisas que tens de sofrer, eis que o diabo está para lançar em prisão alguns dentre vós, para seres postos à prova, e tereis tribulação de 10 dias, ser fiel até à morte, e dar-te-ei a coroa, cá está Stephanos, da vida. Esta coroa é claramente um símbolo de vitória. Portanto, este cavaleiro, mencionado em Apocalipse 6:2, tem uma coroa. Portanto, é um cavaleiro que parte para a vitória. Que vitória foi esta? Volto a referir, é uma vitória espiritual. É a vitória, descreve a vitória que a Igreja passou a ter sobre as forças espirituais do mal, sobre as forças satânicas, quando começou, portanto, a pregação do Evangelho, e o Evangelho se espalhou tanto que nos diz Paulo em Colossenses 1:23 que ele foi pregado a toda a criatura debaixo do céu. Convém ler esse texto em Colossenses 1:23, que é um texto... Enquanto o pastor procura, não é certamente coincidência o facto de, literalmente, os salvos na nova terra irem ir dar uma coroa também. Exatamente. Que é uma coroa de vitória. Exatamente. Porque venceram, não pelo mérito deles, aí, mas pelo mérito deste uma... que vem aqui exatamente. assentado. E essa coroa, acredito, literal. Que será literal. Exatamente. Literal. Então, Colossenses 1:23, o apóstolo Paulo diz isto: se é que permaneceis na fé, alicerçados e firmes, não vos deixando afastar da esperança do Evangelho que ouvistes,
e falando do Evangelho que ouviste, o apóstolo acrescenta isto, e que foi pregado a toda a criatura debaixo do céu. No primeiro século, aquela promessa que Jesus fez e que está registada em Mateus 24:14, que o Evangelho seria pregado a todas as nações, para servir de testemunha a todas as nações, essa profecia teve um primeiro cumprimento no primeiro século. Agora, nós sabemos que a profecia de Mateus 24 tem uma aplicação dupla, porque a resposta que Jesus deu aos discípulos é dupla, porque a pergunta que eles fizeram também foi dupla. Eles fizeram, diz-nos quando sucederão estas coisas, que é a destruição do templo, e que sinal haverá da tua vinda e da consumação do século. Então, porque a pergunta foi dupla, Jesus dá uma resposta dupla. Então, nessa resposta dupla, nós temos uma sequência de sinais que culminam no fim de Jerusalém, ok? E temos uma outra aplicação da profecia de Mateus 24 que culmina no fim dos tempos, na consumação dos séculos. Então, quando diz em Mateus 24:14, aquele texto diz, e será pregado, eu vou ler esse texto, portanto, Mateus 24:14 diz assim, e será pregado este Evangelho do Reino por todo o mundo, para testemunhar a todas as nações, então virá o fim. Claro, quando nós hoje lemos este versículo, qual é este fim em que nós pensamos? Obviamente no fim do mundo, na consumação do século, e pensamos bem, está correto, corretíssimo. Mas este fim tem duas aplicações. Quando diz aqui, então virá o fim, quando Jesus pronunciou estas palavras, este fim tinha uma dupla aplicação. O fim de Jerusalém, que ele estava a responder como resposta à pergunta dos discípulos, e também o fim, consumação dos séculos. Porque logo a seguir no versículo 15 diz, quando pois vires o abominável da desolação de que falou o profeta Daniel, no lugar santo quem lê entenda, então estiverem da Judeia, fujam para os montes. Então se o fim de Mateus 24:14 se refere só ao fim dos tempos, então que sentido é que faz o que vem no versículo 15? Portanto, este fim também se refere à destruição de Jerusalém. Por outras palavras. Até porque a destruição de Jerusalém é um tipo daquilo que acontecerá no fim do tempo. Tiraste as palavras da boca. É isso mesmo que eu ia dizer. Portanto, todos os sinais que se manifestaram numa sequência cronológica de eventos que culminaram na destruição de Jerusalém são um tipo, são um exemplo, são uma amostra, uma representação daquilo que virá, daquilo que acontecerá e que culminará com o fim de todas as coisas, com a consumação do século. A mesma sequência de eventos, ok? E, portanto, a pregação do Evangelho já tinha sido feita, portanto, no primeiro século. E essa pregação, que foi uma pregação vitoriosa, é claramente descrita através do primeiro selo. E, nomeadamente, do seu cavaleiro que saiu para vencer. Agora, há um facto interessante aqui, que esse cavaleiro tem um arco, mas não diz que ele tem flechas. Então, o que é que isto quer dizer? Que não tem flechas porque ele não sai para matar ninguém, ele sai para salvar. E, portanto, a morte vem depois descrita no segundo selo. Mas, quanto ao... Aliás, eu gosto muito do título que os nossos irmãos franceses deram ao livro de Ellen White, Atos dos Apóstolos. Em inglês, em português, o título é Atos dos Apóstolos. Em francês, o título é Conquérant pacifique. E a tradução dessa expressão é Conquistadores Pacíficos. E, para mim, descreve muito apropriadamente o primeiro século e a missão da Igreja nesse primeiro século. A Igreja, nesse primeiro século, era um conjunto de conquistadores, mas de conquistadores pacíficos. Correto. Eles não conquistavam derramando sangue, eles não conquistavam trazendo a morte, eles conquistavam trazendo vida. Claro, com certeza. Exatamente. Portanto, isto é uma descrição exata do primeiro período da história da Igreja. O primeiro período da história da Igreja, que atrás já vimos que é mais ou menos simultâneo com o período da Carta de Éfeso. Aliás, aqui, no final da lição do domingo, o autor diz, e muito bem, profeticamente, a cena do primeiro selo corresponde à mensagem à Igreja em Éfeso. Descreve o período apostólico durante o qual o Evangelho se espalhou rapidamente por todo o mundo. E depois é feita a referência a Colossenses 1:23. Pastor, não deixe de fazer aqui um comentário, um desabafo, que nós hoje constatamos, deparámos-nos com tantas dificuldades para pregar a mensagem, que na maior parte do caso são desculpas esfarrapadas, desculpe o termo. Estes homens naquele tempo, está bem que o mundo de então era mais pequeno do que o mundo de hoje, é verdade. Mas também os meios eram menos. Os meios eram muito menores, muito menos capazes, e em 30, 40 anos estes homens começaram com 12 e depois os outros que se foram juntando, aos milhares, levaram a mensagem ao mundo inteiro. Portanto, eu pergunto hoje,
na nossa igreja em particular, com os meios que nós temos à nossa disposição de comunicação, de transporte e tudo mais, o que é que 20 milhões de pessoas não conseguiriam fazer neste mundo? Filipe, ainda bem que tocaste nesse ponto. É um ponto muito sensível e a questão é muito pertinente. E permite-me dizer o seguinte, eu vou ser muito honesto e franco com aquilo que eu vou dizer. Eu já cheguei a esta conclusão e a conclusão é a seguinte: se nós estivermos à espera que a obra de Deus nesta terra termine pela força humana, bem podemos esperar que ela nunca vai terminar. Onde está a minha esperança, onde se concentra a minha atenção, onde eu me concentro é no poder de Deus para terminar a sua obra. É evidente, atenção, não acabei de falar, é evidente que essa obra de Deus tem que contar com a nossa colaboração. Isso é claríssimo e a Bíblia não esconde esse facto. Contudo, acredito que quando o poder de Deus toma conta de nós, e para isso nós temos que permitir, obviamente, Deus pode fazer maravilhas em nós e através de nós. Aliás, eu seria mentiroso se dissesse o contrário, mas eu já pude ver ou ter um pequeno vislumbre do que é isso naquilo que o Senhor fez e continua a fazer na minha vida. Coisas que eu nem sequer imaginava, o Senhor tem permitido fazer através de mim. Então, eu acredito que nós devemos nos concentrar não na nossa capacidade, não nas nossas forças, na nossa energia, porque, coitados de nós devemos sempre concentrar-nos no poder, na grandeza e no conhecimento total, perfeito, absoluto que Deus tem. E por isso é que nós temos que depender muito do Senhor. Mas foi isso que fez esta primeira igreja. Foi isso mesmo. E é o que fará a última, porque eu vou-te dizer, Filipe, se a última igreja não se firmar no Senhor, não estiver totalmente dependente do Senhor, podemos ter a certeza absoluta que a obra nunca se terminaria. Mas ela vai se terminar. Isso é a garantia divina. Então, para terminar, o poder de Deus tem que se manifestar em nós. E o apóstolo Paulo não disse que nós devemos, portanto, como é que ele diz em Filipenses, que diz que o querer e o efetuar se realizam em nós segundo a vontade de Deus. Portanto, é Ele que coloca em nós esse querer e efetuar. E quando nós permitimos o Senhor agir em nós, ou melhor, o Senhor em nós irá fazer coisas que nós nunca sequer imaginaríamos que seria possível fazer. Portanto, não devemos estar muito preocupados, concentrados, e o que é que nós estamos a fazer? Agarremos ao Senhor de todo o nosso coração, pela fé, e o Senhor através de nós fará maravilhas incríveis. E quando eu digo nós, falo de mim, falo de ti, falo de todos nós. E quando os discípulos ficavam espantados, o Senhor dizia: ainda fareis maiores do que estas. Exatamente. Portanto, devemos sempre concentrar-nos no Senhor e não em nós, ok? O nosso foco deve ser Deus e não nós. Pastor, a seguir abre o segundo selo e parece que as coisas começam a mudar. Exatamente. Parece que as grandes notícias de conquista são um bocadinho abaladas. E vamos perceber que há uma lógica aqui entre o primeiro e o segundo selo, aliás, como depois nos selos seguintes. Versículo 3. Quando abriu o segundo selo, ouviu o segundo ser vivente dizendo: vem, e saiu outro cavalo, só que agora vermelho. E o vermelho é a cor do sangue. O que é que vai acontecer? E ao seu cavaleiro foi-lhe dado tirar a paz da terra, para que os homens se matassem uns aos outros, também lhe foi dada uma grande espada. Então, quer dizer, de pacífico passamos a guerra agora. Exatamente. E porquê que se passa para a guerra? Bom, aqui dizem muito bem que o segundo selo, o autor dizem muito bem, o segundo selo descreve as consequências da rejeição do Evangelho a começar no segundo século. Se bem que o primeiro século já tivesse, claro, porque sempre houve reação, sempre houve oposição, sempre que a palavra de Deus é pregada, irmãos, podeis ter esta certeza absoluta. Sempre que a palavra de Deus é pregada, há oposição. Só que a oposição do primeiro século, que existiu, atenção, isso é um facto, só que a oposição do primeiro século, comparado com aquilo que começou a ocorrer no segundo século, podemos dizer que é quase nada. Porque a partir do segundo século, a oposição e a perseguição ao povo de Deus começa a ser tão forte, tão intensa, que comparado com o primeiro século, podemos dizer que o primeiro século aquilo quase não houve perseguição. Foi uma brincadeira. Foi uma brincadeira, exatamente. Volto a dizer, historicamente houve oposição. Nós vemos, por exemplo, quando Paulo vai pregar a Éfeso, levanta-se lá aquele rebuliço todo e o povo começa a gritar: grande é a Diana dos Efésios. Havia ou não havia oposição? Claro que sim, ok? Mas volto a enfatizar este aspecto porque é muito importante. Comparado com aquilo que viria a seguir, o primeiro século não foi nada.
foi como dizem os ingleses, peanuts, ou seja, amendoins. No trimestre passado falámos até das viagens de Paulo, que ele estava preso com os seus companheiros e tudo mais. Houve oposição? Houve, sim, senhor. Agora a coisa vai piorar. Vai piorar, mas e piora para o forte derramamento de sangue. Exatamente. Porque nós vemos aqui a conotação com o vermelho que o pastor falou, diz que a paz é retirada, diz que foi-lhe dada uma grande espada, e espada é sinónimo de conflito, de guerra, e diz mesmo, e não podia deixar margem para dúvidas, que se matavam uns aos outros. Exatamente. Ou seja, o que é que vai acontecer a partir do final do primeiro século, início do segundo século? Pois bem, a oposição das forças do mal começa a ser fortíssima, fortíssima, e então a perseguição é generalizada contra os cristãos e seguem-se muitas mortes. Posso deduzir uma coisa, pastor? Muitos tornam-se mártires. Posso deduzir. Satanás viu a prosperidade, a conquista e a vitória da primeira igreja e eu tenho que acabar com eles. Eu tenho que acabar, exatamente. E, portanto, a perseguição começou a ser implacável. E, portanto, aqui houve milhares e milhares e milhares de cristãos que foram barbaramente mortos, assassinados, torturados, enfim, o que quiserem chamar. Ainda às mãos do Império Romano, neste tempo. Estamos a falar do Império Romano pagão, ok? Político, imperial. Exatamente. Roma papal ainda estaria muito no mais futuro. à frente. Mais à frente, exatamente. Agora, é interessante que aqui há um pequeno pormenor que não deixa de ser interessante, quando diz no versículo 4 que ao seu cavaleiro foi-lhe dado tirar a paz da terra. Ou seja, não é ele que inicia a guerra, ele apenas faz retirar a paz da terra e, como consequência de tirar a paz da terra, os homens então começaram-se a matar uns aos outros. Bom, isto aqui encontra um paralelo com Mateus 24:6, onde o Senhor, nesse sermão profético, ele disse que ouvireis falar de guerras e rumores de guerras, vendo não vos assusteis, porque é necessário assim acontecer, mas ainda não é o fim. Portanto, há aqui um paralelismo e que mostra, portanto, este clima de guerra, de tensão, etc, etc. Mas não deixa de ser também interessante que o próprio Senhor Jesus, isso vem escrito em Mateus 10:34, diz: não penseis que vim trazer a paz. Eu não vim trazer a paz, mas a espada. A espada. Bom, o que é que Jesus quis dizer com isso? Aliás, logo em Gênesis 3:15, o Senhor demonstra que está pronto a usar a espada contra o mal. Exatamente. E em Mateus 10:34 diz: não penseis que vim trazer paz à terra. Isto até pode parecer estranho, pronunciado por aquele que é descrito na Bíblia como o príncipe da paz, que é um dos títulos que Isaías lhe dá ao Messias, não é? Não penseis que vim trazer paz à terra, não vim trazer paz, mas espada. Porquê é que o Senhor se refere nestes termos? Será que Ele quer trazer confusão? Não, o Senhor nunca quer trazer confusão. Não vai a ficar impávido e sereno a ver o progresso do mal, como é evidente. Aqui ainda não estamos nessa fase que eu diria que é a fase seguinte. Aqui o que acontece é que a própria proclamação da palavra suscita a oposição naqueles que não a querem receber. E isso é que provoca esta oposição, esta perseguição, estes martírios. Portanto, quando o Senhor diz que não veio trazer paz, mas espada, não é Ele o responsável direto por trazer a espada. Quem traz a espada, ou seja, quem traz o mal, são aqueles que ouvem uma mensagem de paz, que é a mensagem do Evangelho, e reagem negativamente. Quer dizer, em vez de ficarem contentes, em vez de darem graças a Deus e de agradecerem àqueles que são os portadores da mensagem de salvação, imagine-se, reagem contra esses. É isso que é a espada. Agora, o Senhor é realista e Ele, falando do quadro geral, diz: olha, não penseis que eu vim trazer só a paz, eu vim trazer a espada também. E depois Ele diz: pois vim causar divisão entre o homem e o seu pai, entre a filha e a sua mãe, e entre a nora e a sua sogra. Assim os inimigos do homem serão os da sua própria casa. O que é que Jesus quis dizer com estas palavras? Quando alguém aceitar o Evangelho, pois bem, lá em casa vai haver divisão, porque vai haver divisão entre quem? Entre aqueles que nessa casa ou nessa família aceitaram a mensagem do Evangelho e aqueles que não aceitaram. E amigos, isto é o que nós sentimos no nosso dia-a-dia. É curioso ele ter dito que veio causar divisão na própria casa, porque o cristianismo começou-se a corromper dentro da própria casa. É verdade. Ao deixar-se misturar e influenciar, começou-se a corroer por dentro e depois resultou naquilo que nós acabamos por saber. Exato. E, portanto, todos nós vivemos hoje, de uma forma ou de outra, esta espada, digamos, o efeito desta espada. Porquê? Olha, se alguém fica caladinho e não diz nada, bom, aí é claro que não tem perturbação nenhuma. A partir do momento, eu tenho encontrado tantos irmãos
Deixa-me adivinhar, pastor, que lhe dizem que antes de se batizarem acontecia tudo bem. Depois de se batizarem, as coisas começaram a complicar-se. Parece que és profeta. Não, é porque é o dia-a-dia que acontece. Mas é isso mesmo. Porque enquanto a pessoa está longe de Jesus, qual é o pensamento de Satanás? Não, deixa estar. Deixa estar que... Quando a pessoa começa a converter-se, começa a aceitar o Senhor, eu vou ter que fazer alguma coisa, que isto não está a correr bem para o meu lado. E depois a pessoa tem uma excelente motivação que é, uau, já que eu recebi algo tão bom, eu vou partilhar este algo tão bom com outras pessoas. Na perspectiva de Satanás, pior ainda. Além de perder um, estou a arriscar perder outros. Exatamente. Então o que é que acontece? Essas pessoas devem compreender, e lá está, é tão importante nós adventistas do sétimo dia termos esta compreensão do grande conflito, porque isso ajuda a explicar muita coisa. E aquilo que eu... o meu conselho, o meu apoio a esses irmãos que estão numa fase inicial da sua vida espiritual é: ó irmão, ó irmã, reconheça que o inimigo não está contente consigo. E, portanto, está a fazer guerra e faz guerra não apenas diretamente, como através de outras pessoas. Porque essa pessoa, na sua boa vontade, quer partilhar com outros uma boa nova. Reparem, quando nós temos uma boa notícia, não conseguimos conter essa boa notícia, queremos dá-la a outros. E é o que fazem esses irmãos. Viver uma coisa tão boa que agora querem partilhar com outros. Imagine o seu espanto quando vêm os outros reagir como reagem. Mas isto é a reação... A lei natural do conflito entre o bem e o mal. Exatamente. Porque os outros não querem receber essa boa nova e depois reagem contra ela. E, portanto, o que acontece aqui no período histórico do segundo selo é exatamente essa reação brutal, portanto, das forças do mal contra o trabalho que a Igreja vinha estado a fazer no primeiro século. Ok? Seria um período correspondente, mais ou menos, à carta à Igreja de Esmirna, por exemplo. Isso mesmo. Ou seja, é um período de grandes perseguições, de martírio, de sangue derramado. É nessa altura que se pode entender aquelas palavras do famoso historiador Tertuliano, quando ele diz que o sangue dos cristãos é a semente de novos cristãos. Agora, o que é certo é uma coisa: apesar de todas essas perseguições, a Igreja continuava a crescer. E esse período vai, mais ou menos, entre o final do primeiro século e o ano 313, que é uma data que nós apontamos para o Édito de Milão, que declarou o Império Neutro em termos religiosos. Poderíamos pensar... ele foi mesmo ao ponto de declarar o cristianismo religião oficial do Império. Poderíamos pensar que as coisas iriam melhorar um bocadinho, neste caso. Assim, as perseguições cessaram, efetivamente, as grandes perseguições. Mas espiritualmente não sei se melhoraram. Não, pioraram. Então vamos lá ver o terceiro selo. Exatamente. Então vamos lá ver. Porque, em termos de perseguições, e é interessante, quando nós chegamos ao ano 313... vivemos até os tais 10 dias mencionados na carta à Igreja de Esmirna, 10 dias de tribulação, vem lá mencionados em Apocalipse no capítulo 2, que diz assim, Apocalipse 2, no versículo 10, não temas as coisas que tens de sofrer, cá está, portanto, é um período de grande sofrimento para a Igreja. Eis que o diabo está para lançar em prisão alguns dentre vós. Quem é que está por detrás de todas estas perseguições? Claro. É o diabo, claro. Para ser dispostos à prova, e tereis tribulação de 10 dias. E muitos historiadores e intérpretes da Bíblia veem estes 10 dias como um período de 10 dias proféticos, ou seja, 10 anos literais, e esses 10 anos entre o ano 303 e o ano 313 foram 10 anos de uma chacina brutal contra os cristãos. Estima-se que cerca de 500 mil de cristãos teriam sido mortos nesta época, numa altura em que a população mundial estava muito longe dos números que tem hoje. Portanto, 500 mil era muita gente naquela altura. E naquele tempo a pessoa tinha que ser morta com a mão, com o braço mesmo. Não havia bombas atómicas, não havia nada disso. Era métodos brutalíssimos. Claro. Brutalíssimos. E, portanto, estamos aqui, portanto, o segundo selo corresponde a este período. É um período de extermínio, de perseguição, de martírio que a Igreja passou, ok? Agora, o que é que acontece? Nós dissemos que agora íamos entrar no período do terceiro selo. Versículo 5. E o terceiro selo diz assim: quando abriu o terceiro selo, ouvi o terceiro ser vivente dizendo: vem. Então vi, eis um cavalo preto, e o seu cavaleiro com uma balança na mão. Bom, aqui a cor também é significativa, preto. Se dissermos que o branco é pureza, podemos pensar agora exatamente o contrário da pureza. Exatamente, portanto, o preto é o oposto do branco, ou seja, o oposto da pureza, ou seja, a corrupção. Então, este período histórico caracteriza-se por uma corrupção. Que corrupção? A corrupção na pregação do Evangelho. O que é que começou a acontecer? Pois bem, muitos cristãos
devido ao facto de já estarem tão cansados com as lutas, com as perseguições, com as mortes, com o martírio, começaram a dizer, epá, tenho que aliviar, eu não vou. E depois, historicamente, veio o tal acontecimento do decreto imperial de Constantino ter declarado a religião cristã como religião oficial do Império. Resultado, muitos cristãos pensaram, ui, acabaram as perseguições, ui, que bom, ui, podemos respirar de alívio. Bom, foi um engano. Uma pergunta, pastor. Um decreto que imponha ou determine o cristianismo como religião oficial do Império, isso não é mistura de Estado e Igreja? Claro que é. Sendo mistura de Estado e Igreja, não poderia resultar bem, porque nunca resultou ao longo da história quando isso aconteceu. Exatamente. Portanto, quando hoje nós estamos preocupados que no futuro nós vivemos numa sociedade democrática, supostamente livre, em que existe, nomeadamente, a sociedade ocidental, que é uma sociedade livre, claro que há restrições, mas tendo em conta aquilo que é o passado e tendo em conta aquilo que acontece no resto do mundo, a sociedade ocidental, moderna, é uma sociedade livre e democrática. E nós olhamos para a frente, em que irá haver uma mistura entre o Estado e a Igreja que nos perseguirá. Mais uma vez, basta olhar para trás e perceber que isso já aconteceu no passado, não deu bons resultados. E o que irá acontecer no futuro será uma réplica exata daquilo que aconteceu aqui. Exatamente. E, portanto, o que é que aconteceu? Aí o povo de Deus retraiu-se, portanto... Baixou a guarda. Baixou a guarda, exatamente, é a expressão correta. Baixou os braços e então o que é que começou a haver? Começou a haver uma corrupção da palavra de Deus. Enquanto que a palavra que foi apresentada no primeiro século era a pura palavra de Deus, representada muito bem pela cor branca, agora aqui é uma palavra suja, preta, contaminada. Agora, a cor negra aqui tem um outro significado que complementa o que acabámos de dizer. Pelo menos cá em Portugal nós temos uma expressão que diz a fome é negra. Pois bem, este período do cavalo preto ou negro representa um período de fome. Mas que tipo de fome? Fome espiritual. Vamos ver o que é que continua a dizer a mensagem. Versículo 6, não é? Versículo 6, exatamente. Para já, a balança na mão mostra que ali era tudo muito bem pesadinho, tudo muito... E já vamos ver porquê. Versículo 6. E ouvi uma, como que voz, no meio dos 4 seres viventes, dizendo: uma medida de trigo por 1 denário, 3 medidas de cevada por 1 denário, e não danifiques o azeite e o vinho. Pois bem, vamos lá esmiuçar bem este versículo. Uma medida de trigo por 1 denário. Pois bem, esta medida de trigo era aquilo que normalmente uma pessoa comia. Este denário, esta palavra denário, noutras versões aparece a palavra dinheiro, era o salário de uma pessoa por dia. Como é que nós sabemos isso? Se nós formos, por exemplo, a Mateus no capítulo 20 e no versículo 2, quando Jesus contou aquela parábola dos trabalhadores contratados, portanto, para a vinha, mas que aparecem alguns a várias horas. Exatamente. Diz assim, nos versículos 1 e 2, porque o reino dos céus é semelhante a um dono de casa que saiu de madrugada para assalariar trabalhadores para a sua vinha e, tendo ajustado com os trabalhadores, a 1 denário por dia. Então, qual era o salário aqui de um trabalhador? Era 1 denário, um dinheiro, por dia. E aqui diz que uma medida de trigo por 1 denário. Então, quer dizer que era necessário o salário de um dia para comprar uma medida de trigo. E uma medida era o equivalente ao sustento de uma pessoa. Ao passo que, como diz aqui o autor, e muito bem, em condições normais, em circunstâncias normais, o salário de um dia compraria todas as necessidades para a família nesse dia. Agora, o que é que aconteceu? Com a fome que vai existir, os preços vão inflacionar e agora, com o mesmo dinheiro, em vez de comprar o mantimento para a família inteira, só compra para uma pessoa. Ou seja, havia carência. Havia carência, havia fome. Havia falta e fome. Portanto, estamos aqui num período de fome. Mas que tipo de fome? Fome espiritual. Porque, por exemplo, aqui, por exemplo, o cereal, por exemplo, na Bíblia, simboliza a palavra de Deus. Por exemplo, em Lucas 8:11, e esse texto vem mencionado aqui na lição, nos é dito, por exemplo, Lucas 8:11, que, e este é o sentido da parábola, a semente é a palavra de Deus. Portanto, quaisquer sementes, quaisquer cereais, que são sementes... Que tem que ser plantada para produzir fruto. Exatamente. Quaisquer sementes são símbolo da palavra de Deus. Não disse Jesus também o pão, que ele é o pão. Portanto, são imagens que mostram que a palavra de Deus, portanto, é representada por esse cereal. Então, a palavra de Deus estava em escassez.
E estava em escassez porquê? Porque muitos, como tu disseste há pouco e muito bem, baixaram os braços, baixaram a guarda e já não estavam a vender a pura palavra de Deus. Estavam a vender uma palavra contrafeita, já corrompida, já suja, já negra, ok? Então havia escassez da palavra de Deus, ok? E portanto esta imagem de que uma medida de trigo custa um denário, 3 medidas de cevada, que era um cereal considerado mais pobre, para as pessoas mais pobres, também era um denário. Mas depois diz aqui uma coisa muito interessante, diz aqui, não danifiques o azeite e o vinho. E é interessante, o azeite é símbolo do Espírito Santo, o vinho é símbolo do sangue de Cristo. Quando Jesus, por exemplo, toma a ceia com os seus discípulos, o que é que ele disse, referindo-se portanto, ao sumo? Tomai isto que é o meu sangue. Então, reparem, é pelo sangue de Cristo que nós somos salvos. Porque a Bíblia diz que o sangue de Cristo nos purifica de todo o pecado. O azeite é símbolo do Espírito Santo, que é o que nos converte. Que é o que nos converte, é o que traz a convicção do pecado, que implanta em nós a natureza espiritual. E que nos leva até ao sangue de Jesus. Que nos leva ao sangue de Jesus e que depois nos acompanha na vida após a nossa conversão. Porque Paulo, por exemplo, em Romanos 8,16 diz que todos os que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. Então o que é que isto significa? Que apesar de, neste período da história humana, a palavra de Deus escassear, a oportunidade de as pessoas se salvarem continuava intocável. Ou seja, enquanto a igreja se corrompia, Deus continuava na mesma. Deus continuava na mesma e as pessoas podiam ter acesso à salvação, apesar de não terem todo o conhecimento, porque a palavra de Deus estava a escassear, e aqui realmente a palavra de Deus começou a escassear e grandemente, fazia-se guerra contra as Bíblias, etc. Apesar disso, mesmo sem Bíblia, mesmo sem a palavra de Deus, mesmo sem a instrução e o conhecimento que a palavra de Deus dá, Deus não privou as pessoas neste período da história da salvação. E por isso é que nós temos, por exemplo, na mensagem às 7 igrejas, que temos vencedores em todas as épocas da história. Portanto, apesar da palavra de Deus estar grandemente limitada, haver fome da palavra de Deus, as pessoas podiam continuar a ter acesso à salvação. Por isso é que aqui a última parte do versículo 6 diz: não danifiques o azeite e o vinho. Nisso não toques. Podes tocar nos cereais, mas no acesso à salvação isso está intocável, não se pode tocar. As pessoas continuam a poder ter acesso à salvação. E é algo que devemos dizer que se mantém ao longo de toda a história. Mantém-se ao longo de toda a história. E isso é que é o Evangelho, isso é que é a boa notícia de Exatamente. tudo isto. Temos aqui uma outra imagem, por exemplo, em Lucas 10, no versículo 34, temos aqui uma outra imagem que fala precisamente do azeite e do vinho. Quando o bom samaritano pegou naquele homem que tinha sido assaltado e estava quase à morte, o que é que diz? Diz assim o versículo 34 em Lucas 10. E chegando-se, pensou-lhe os ferimentos, o que é que quer dizer pensou-lhe? Pôs-lhe pensos nos ferimentos, aplicando-lhes óleo e vinho. Este óleo era o azeite. Azeite e vinho. Então, o que é que este azeite e vinho que ele colocou naquele ferido significa? É o azeite e o vinho, os tais elementos que nós falámos, que fazem com que alguém não morra. Ou seja, este homem foi salvo fisicamente porque ele foi pensado e recebeu óleo e vinho. Quando alguém está quase a morrer espiritualmente, com óleo e com vinho pode salvar. Com Jesus e a influência do Espírito Santo. Exatamente. Portanto, volto a enfatizar, ali o terceiro selo dá-nos conta de um período negro na história da humanidade, negro porque a palavra de Deus estava a ser corrompida, havia muita escassez da palavra de Deus, mas Deus nunca permitiu que o acesso à salvação fosse posto em causa. É engraçado que nessa parábola que o pastor mencionou agora, tanto do bom samaritano. O bom samaritano não apenas lhe aplica o azeite e o vinho, mas como depois, quando o entrega na estalagem, paga e providencia para que ele seja cuidado depois no futuro. Exatamente. Ou seja, é uma imagem linda. Não é só ser curado na hora, o Senhor cuida depois isso ao longo mesmo. do tempo. Isso mesmo. Okay? Pastor, neste momento a Igreja está muito diferente do que estava no primeiro século. Muito. Será que poderia ficar pior ainda? Podia. E ficou. E ficou. E agora nós vamos entrar no quarto selo. Selo. E se o terceiro selo é símbolo de escassez, é símbolo de fome... O tal período da Igreja de Pérgamo. É o período da Igreja de Pérgamo. Até 538. Ou seja, estamos entre 313, quando começaram os grandes compromissos da Igreja com o Estado romano. Certo. Okay? Então,
como resultado desses compromissos, que nunca deveriam ter existido, não é? Mas houve esses compromissos, então houve uma amálgama entre a Igreja cristã e o Estado, ou seja, o Estado de Roma. E o que é que resultou dessa amálgama? Resultou precisamente Roma Papal. E Roma Papal vai se cristalizar na base da corrupção que se viveu entre 313 e 538. E em 538 está consolidado como o grande poder da Europa medieval. Exatamente, mas também está consolidada a apostasia. Com certeza. Ok? Portanto, é verdade que depois ela vai acrescentar mais corrupções ainda, mas as principais que a levaram à morte espiritual estão, em 538 estão instaladas. Okay? Não deixa de ser sintomático, pastor, que no primeiro século o sucesso da Igreja era a pregação do Cristo, morto, ressuscitado e ascendido aos céus. Esse era um grande sucesso. E depois temos este período em que o catolicismo romano se estabelece e a premissa fundamental do catolicismo é retirar Cristo de cena, é afastá-lo, é matá-lo e deixá-lo morto. Exatamente. Portanto, quer dizer... Ainda hoje temos isso visto nos chamados crucifixos, não é? E na própria, como se chama, na tomada da hóstia, na missa, quero dizer, por aí fora. Ou seja, virou tudo ao contrário. Exatamente. Aqui. Ou seja, aquela pregação que, representada por um cavalo branco, forte, pujante, conquistador, vitorioso, virou tudo ao contrário. Cristo desaparece de cena, a Igreja fica corrupta, a Igreja fica apostatada. E em vez da Igreja se alimentar da palavra de Deus, da pura palavra de Deus, vai começar a alimentar-se de tradições de homens. Aliás, algo que tinha levado também a Igreja Judaica, podemos assim dizer, a Igreja Judaica, ou o povo judeu, também à apostasia, quando começaram a aceitar tradições de homens... Que substituíram o Evangelho de Cristo. Que, como Cristo disse claramente em Marcos 7, por exemplo, diz que com a vossa tradição invalidaste o mandamento de Deus. E foi o que aconteceu. Portanto, temos aqui uma outra repetição da história. E agora temos um dos maiores períodos proféticos da história. Mas vamos ler a mensagem do quarto do quarto anjo, que é isso que vamos introduzir agora. Sim. Exatamente. Versículo 7. Quando o cordeiro abriu o quarto selo, ouvi a voz do quarto ser vivente, dizendo: e olhei, e eis um cavalo amarelo. E este amarelo aqui, o autor diz que é acinzentado. É acinzentado. O termo grego é o chloros. E este chloros é uma cor acinzentada. Eu diria que é uma cor amarelada, esverdeada. É a cor de um cadáver. Reparem, todos nós já vimos cadáveres quando vamos a um funeral e o cadáver não tem uma cor que tem a pessoa, o corpo vivo, não é? Portanto, o corpo morto tem uma cor, portanto, que é um amarelado, pronto, digamos assim. Por isso, esta cor amarela é cor de morte. Então, logicamente, o que é que isto segue? Que ao período de escassez, de fome, segue-se a morte, ou seja, a fome leva à morte. Porque se a fome perdurar durante muito tempo, o que é que acontece àqueles que estão sujeitos a uma fome que perdura? Acabam por morrer. Mas quem está morto entra em decomposição rapidamente. Exatamente. Então, este período aqui segue-se ao período de grande fome espiritual e ao período de grande fome espiritual da palavra de Deus segue-se um período de morte espiritual, caracterizado por este cavalo amarelo que é o símbolo ou seja, de morte. A pureza inicial estava em estado de putrefação já, usando uma imagem literal. Exatamente. E agora diz aqui, olheis um cavalo amarelo, o seu cavaleiro, sendo este chamado morte. Cá está, é claramente identificado. E o inferno estava seguindo, este inferno aqui é o Hades, é o lugar dos mortos, que é... Onde tudo termina e nada existe. Exatamente. E o inferno estava seguindo e foi-lhes dada a autoridade sobre a quarta parte da terra. Esta é uma boa notícia, quer dizer que esta morte não atingiu a terra inteira, mas apenas a quarta parte. Que significado é que isto pode ter em termos práticos? Quer dizer que nem toda a Igreja se corrompeu totalmente. Aliás, na carta à Igreja de Tiatira, que representa este período, no versículo 24, diz assim: digo todavia a vós outros, os demais de Tiatira, a tantos quantos não têm essa doutrina e que não conheceram, como eles dizem, as coisas profundas de Satanás. O que é que isto significa? Que mesmo neste período negro em que Jezabel espiritual dominava, há aqui os demais, e é interessante que este termo, que foi o termo original grego, que foi traduzido por demais, é o termo loipos, que quer dizer, é o mesmo termo que aparece em Apocalipse 12:17, referindo-se ao restante, ao remanescente. Ao que sobra. Então, neste período da história, há um remanescente, esse remanescente não é infectado. Que remanescente é esse? Pois bem, temos aí a história dos valdenses, portanto, pessoas que perseveraram em manter a palavra de Deus. Ou seja, reparem que no período da fome,
nós nunca dissemos que a palavra de Deus acabou por completo. Ela estava em escassez. Não estava extinta. Não estava extinta, estava em escassez. Uma coisa é dizer que há poucos alimentos, mas há alguns, não é? Poucos, não chega para todos, não chega para suprir nós não ficamos totalmente saciados, mas há alguma coisa. Portanto, a palavra de Deus nunca foi totalmente extinta. Aliás, nem mesmo no período da morte espiritual, porque esta morte não atingiu todos, atingiu uma quarta parte. Aqui eu creio que é uma forma simbólica de dizer que nem todos se deixaram contaminar neste período. E a carta a Tiatira já dizia que houve uns demais, ou seja, um loipós, um resto, um remanescente que permaneceu. Okay. Eu queria mencionar um detalhe, se me dá licença, pastor, que vem na carta a Tiatira, no versículo 21, Sim. Que portanto é este período que nós estamos aqui a falar. Que é o período 538 até 1517. Que é o período de grande domínio de Roma papal. Atenção que Jesus tinha profetizado, se esse período não fosse abreviado, nenhuma carne se salvaria. E Ellen White comenta que esse período foi abreviado pela influência da Reforma Protestante. Por isso é que nós não colocamos este período de 538 a 1798, que é a data em que ele realmente terminou, mas pomos 1517 porque com a influência da Reforma Protestante que começou fortemente em 1517, a perseguição vai ser, digamos, amainada, não é? Vai diminuir. Portanto, mas temos aqui o período negro mesmo, forte, de morte espiritual, vai ser este de 538 a 1517. Cerca de 1000 anos, o que faz disto o período mais longo das igrejas e dos selos. E a carta a Tiatira, no versículo 21, o Senhor diz: dei-lhe tempo para que se arrependesse. A paciência do Senhor a demorar-se longanimamente, benignamente, para quê? Para que se arrependesse. E arrependesse de quê? Da sua fornicação. O que é uma fornicação? É uma relação sexual ilícita. Exatamente. E aqui, simbolicamente falando, uma relação sexual ilícita é quando um dos cônjuges ou alguém... Neste caso, vamos usar a esposa como imagem, por uma razão muito simples. É que na imagética bíblica... A esposa é a igreja. A esposa é a igreja. Correto. E o esposo é Cristo. Ok. A esposa entrou em fornicação. Exato. Ela foi infiel ao seu marido. Ou seja, cometeu relação ilícita com amantes. Que amantes são estes? Outros deuses. Doutrinas espúrias, exatamente. No caso o paganismo e por aí fora. E portanto, o Senhor demorou, entre aspas, porque Deus não demora, Deus faz as coisas no tempo certo, no nosso entendimento é que há demora e que há atraso. Mas o Senhor demorou e aguentou, entre aspas, este tempo todo à espera de quê? À espera que a sua igreja se arrependesse. Ou seja, pastor, até no momento mais negro e mais baixo, ainda assim, o azeite e o vinho continuam lá a existir com o povo à espera que se arrependa. E a prova provada é que depois disto veio a Reforma Protestante, é que o Senhor começou novamente a restaurar aquilo que tinha sido perdido até atrás. E eu vou mais uma vez enfatizar esta disponibilidade que havia do azeite e do vinho, porque já pessoas me perguntaram o que é que aconteceu àquelas pessoas que viveram neste período de trevas espirituais, que foi um período de trevas espirituais, não há dúvida. O que é que aconteceu? Pois bem, o Senhor avaliou, ou melhor, julgou essas pessoas de acordo com o conhecimento que tinham. Mas uma coisa podemos dizer garantidamente, mesmo durante esse período de trevas da igreja, sempre pessoas se salvaram. Ou seja, o acesso à salvação nunca foi cortado. O Senhor podia dizer, já que agora as pessoas não conhecem a palavra de Deus, não há acesso à salvação. Não, sempre houve pessoas que se salvaram em todos os períodos da história da igreja. Sempre. O mesmo hoje. Claro, claro. Então, continuando com esta última parte aqui do versículo, pastor, também é simbólico e de certeza quero comentar a menção à espada, à fome, à mortandade e a feras da terra, no fim do versículo 8 do capítulo 6, ainda referindo-se a este selo. Porquê? Porque durante este tempo, estes símbolos refletem muito daquilo que aconteceu durante este tempo. Em termos da perseguição, em termos de... Aqui quando fala de espada, vamos recuperar algo que nós já vimos atrás, que menciona conflito, que menciona perseguição, a fome, a mesma coisa, e a mortandade, a mesma coisa. Parece que há aqui uma consolidação de todos os males que vieram de trás e que acontecem aqui novamente. Em Ezequiel, no capítulo 14 e no versículo 21, nós temos a indicação, eu vou ler este texto, diz assim: porque assim diz o Senhor Deus, quanto mais se eu enviar os meus 4 maus juízos. A expressão que aqui aparece é 4 maus juízos. Quais são esses 4 maus juízos segundo a perspectiva do próprio Deus? Agora vêm discriminados a seguir.
A espada é um deles, ou seja, guerras de que se resultam mortes, destruição. A espada é um desses juízos. A fome, as bestas feras e a peste. Ou seja, temos aqui as guerras, a fome, as bestas feras, que era algo muito comum antigamente, e também a peste, ou seja, epidemias. Doenças. E são exatamente estes 4 juízos que vêm aqui mencionados. Ou seja, Deus vai servir-se destes juízos para quê? Qual é o objetivo do Senhor? Tentar trazer ao arrependimento, conforme nós lemos há pouco. Exatamente, despertar, portanto, o seu povo. Atenção que, isto é muito importante dizer-se aqui, não é por acaso que quer estas mensagens às 7 igrejas, quer estes 7 selos, nos falam do cristianismo no seu sentido mais lato, mais abrangente possível. Ou seja, Deus lida com todos aqueles que professam o seu nome, professam ser cristãos. E, portanto, nós nunca devemos... isto é um erro de interpretação que, às vezes, mesmo alguns entre nós cometem. Porque muitas vezes pensam que Deus lida com o seu povo fiel apenas. Não. Deus lida com esses, claro, mas lida também com todos aqueles que professam o seu nome. Portanto, ao longo da história, nós temos aqui retratada nestas mensagens, nós temos retratada aqui a história da Igreja Papal. Porque a Igreja Papal professa ser uma Igreja de Cristo. Os seus seguidores, aqueles que estão no seu seio, professam ser discípulos de Cristo. E, portanto, Deus trata esses como sendo, digamos, cristãos, porque eles afirmam ser cristãos. Agora, o Senhor vai mostrar e vai agir de acordo com os seus atos, porque o que é que acontece? E nós, já aconteceu no período do Antigo Testamento, no período da história de Israel, e agora acontece aqui o mesmo na dispensação cristã. Os atos que esses profetas cristãos manifestam não correspondem à sua profissão de fé. Então o Senhor tem que enviar muitas vezes os seus 4 maus juízos e outros para ver se abana o seu professo povo e diz: ei, então vocês estão a professar o meu nome e como é que é? Pastor, aproveitando uma imagem da carta à Laodiceia, o Senhor castiga e repreende a todos quantos ama. Exatamente. E era exatamente isso que ele estava a fazer através destes mesmos juízos. Por que razão é que o grande peixe engoliu Jonas? Porque Deus queria provocar uma morte muito dolorosa a Jonas? Não, para ele ter tempo de pensar, de refletir e de se arrepender daquilo que tinha feito. E arrependeu-se. Graças o Senhor a Deus. permitiu que o peixe vomitasse Jonas para fora. Graças a Deus. Pronto. É assim, quando há arrependimento, o Senhor sempre nos recupera. Sempre. Isso é garantido. Quando não há arrependimento, pois bem, olha, quem fica a perder é quem não se arrepende. Como dizia da carta a Tiatira que eu li há pouco, o Senhor deu-lhe tempo para se arrepender-se, mas ela não se arrependeu. Não se arrependeu, diz lá claramente. É o versículo 2:21 de Apocalipse. Diz, todavia, não quer arrepender-se da sua prostituição. E o não quer, deixa-me aqui enfatizar este aspecto. Implica a decisão, não é? Implica uma decisão, implica uma escolha, implica uma vontade. Não é um acaso. As pessoas sentem até vontade de se arrepender. Não podemos afirmar que esse desejo não veio. Por exemplo, Ellen White nos diz no Desejar Todas as Nações que quando Cristo lavou os pés a Judas Iscariotes, ele sentiu de facto o desejo de fazer a confissão do que tinha feito, e diz-nos lá que se ele tivesse feito a confissão audivelmente, o Senhor teria perdoado. Só que ele não fez. E não fez porquê? Porque decidiu não fazer. Isto para mim é que é absolutamente terrível. É alguém sentir o desejo de se arrepender, é alguém sentir o desejo de chegar junto de Deus e dizer: Senhor, eu tenho andado mal na minha vida, eu estou mal, e basta fazer isso. Jeremias 3:13 diz: tão somente reconhece a tua iniquidade, reconhece que pecaste contra o Senhor teu Deus. É tudo quanto o Senhor pede de nós, é que nós tenhamos a capacidade, ou melhor, que façamos a escolha, melhor dito, de reconhecer que estamos mal. E quando nós reconhecemos, o Senhor é como se diz: pronto, já reconheceste, era tudo o que eu precisava de ti, agora deixa as coisas comigo que eu agora ponho a tua vida em ordem. E o Senhor faz isso. Infelizmente, no tempo deste agora, quando a pessoa selo, não quer, diz aqui não quer, então aí o Senhor não pode fazer nada. E foi o que aconteceu neste tempo do E foi o que quarto selo, aconteceu, infelizmente. exatamente. Portanto, este selo que se prolonga mais ou menos até 1517, Isso. quando a Reforma Protestante rebenta, vamos dizer assim. Ela já estava em crescendo. Claro, 1517, como dissemos, foi quando Lutero fixou os 95 teses. Sim, mas o Hus já veio antes de Lutero, por Exatamente. exemplo. E outros reformadores, basta ler o Grande Conflito antes de Lutero. Isso. E não foi Lutero que se lembrou e que provocou a reforma. Claro. Lutero foi o grande agente de Deus
para concretizar, ratificar aquilo que já vinha. Já vinha. Só que ali Lutero, digamos, deu Um impulso um definitivo. impulso muito grande e, portanto, a reforma... Que abanou o mundo inteiro, o cristianismo todo, ali completamente. A Europa, sobretudo, a Europa Central, a Europa do Norte, foram mais afetados positivamente. Agora, claro, como reação desse evangelho puro que começou a ser pregado de novo no tempo da Reforma, lá veio mais uma vez a oposição, como tinha acontecido no início da história cristã. É condição sine qua non, vai acontecer sempre. Aliás, a irmã White até tem um texto... E quando vier o alto clamor no tempo do fim, que vai ser a última pregação do evangelho, o que é que tu esperas vai acontecer? Não, a irmã White dá a resposta a essa pergunta quando ela diz: porquê é que as fogueiras não se acendem? Porquê é que não há perseguição? A igreja reavive e torna-se aquilo que deve ser, vê se elas não acendem logo novamente. É logo. Pronto. E o alto clamor vai ser seguido de um tempo de pré-angústia, ainda antes de terminar o tempo da graça. Porquê? Porque os ímpios estão furiosos com o povo de Deus está a pregar a mensagem da salvação. Claro. Não há nada de novo debaixo do sol. Avançando para o quinto selo, pastor, vamos falar agora do que está na história desse tempo do início da grande reforma para a frente, certo? Não sei. Aliás, até vou começar aqui com a conclusão que o autor dá aqui, e muito bem, a cena do quinto selo aplica-se historicamente ao período que levou à e que se seguiu à reforma. Certo. Ou seja, um pouco antes da reforma e depois da reforma, durante o qual milhões foram martirizados por causa da sua fidelidade. E por isso eles clamam, por isso eles sofrem. Exatamente, portanto, há aqui este clamor, vamos ler o texto. É a partir do versículo 9. Isso. Quando ele abriu o quinto selo, vi debaixo do altar as almas daqueles que tinham sido mortos. E sido mortos porquê? O que é que lá diz? Por causa da palavra de Deus e por causa do testemunho que sustentavam. Eles não foram mortos por serem criminosos. Faz lembrar a história de Paulo, pastor. Ele não fez nada contra o Império Romano. Estava preso porquê? Por causa da palavra de Deus e do amor e do testemunho que tinha dado. Nada mais. Vamos a todos os demais apóstolos e vamos ao próprio Cristo. O Cristo foi morto porquê? Por ter Qual sido era o crime? Qual era o crime? Foi um grande criminoso, mentiroso, ladrão, salteador, nada disso. Portanto, qual foi o crime destas pessoas? Simplesmente porque eles... Eram cristãos. Eram cristãos. E queriam ser cristãos livres. Exatamente. E também, é preciso que se enfatize isto, eles não cederam nas suas convicções. Com certeza. Ou seja, eles foram pressionados ao máximo. Eu imagino todo o tipo de pressões psicológicas, ameaças, etc., que foram feitas a eles, e eles simplesmente não cederam. Uma vez eu visitei uma exposição aqui na cidade do Porto, sobre instrumentos de tortura que foram usados nos séculos anteriores durante este período. Uma coisa horrível. E na altura, se calhar inadvertidamente, entrei com o meu filho de 5 ou 6 anos, não sei, não tinha entrado com ele na altura. Porquê? Porque além dos instrumentos, e claro, uma exposição serve para isso mesmo, para exibir, para as pessoas verem. Além dos instrumentos, tinham bonecos a explicar como é que as pessoas sofriam e de olhar e de imaginar e de ver os desenhos, aquilo era arrepiante. Eu nem me quero ousar dizer que eu faço uma ideia do que é que aquilo era na prática, claro. Porque, enfim, não tenho essa ousadia mesmo. Mas só de olhar era aterrador ver e imaginar o que é que aquilo poderia ter sido. Só que uma palavra de encorajamento a todos aqueles que possam sentir que estão a passar por perseguições, por provas. Imaginem o que todos estes cristãos em séculos passados sofreram. Aquilo que nós estamos a sofrer atualmente, bom, estou a falar pelo menos nas nossas sociedades ditas ocidentais, porque eu sei que há cristãos que foram, muitos deles martirizados agora, recentemente, nestes últimos anos, por exemplo, pelo Estado Islâmico. A maior parte das mortes que esses terroristas fizeram foi a cristãos. E foram violentíssimas. Violentíssimas, exatamente. Mas aquilo que nós estamos a viver nas nossas sociedades ditas ocidentais não é nada comparado com isto e comparado com o que há de vir. Com certeza. E quando o pastor disse que muitos deles venceram, sempre na minha mente, quando falamos sobre este assunto, vem aquela imagem de João Husso a cantar na fogueira quando estavam a queimá-lo. Filho de Davi, tem misericórdia de mim. Onde é que aquele homem tinha a mente dele? Exatamente. Não era na fogueira a arder. Eu pessoalmente, eu já disse isto, creio que não foi aqui, mas em igrejas eu já disse isso. Eu pessoalmente, posso estar enganado, atenção, agora vou dar uma opinião pessoal. E como a opinião pessoal que é, vale o que vale. Pode ser verdadeira, pode ser falsa. Mas eu pessoalmente acredito que todos esses mártires, quando estavam no momento de receber torturas e quando estavam a ser mortos pela fogueira, a ser comidos por leões, reparem, Deus é o nosso Criador, foi Ele que formou o nosso corpo. E Deus tem um poder grande sobre o nosso corpo. Eu acredito que o Senhor, nessa altura, desligou aqui alguns disjuntores no cérebro desses mártires para eles não sofrerem, na sua intensidade total, os horrores dessa morte.
porque é impossível alguém estar a viver, digamos, uma dor cruel e ter à vontade para cantar, por exemplo. Como aconteceu com muitos mártires, estavam a ser queimados na fogueira e estavam a cantar. Reparem, quando a dor é excruciante, e reparem, uma queimadura é uma coisa que dá uma dor horrível. E às vezes uma queimadura num sítio pequeno da pele já dá uma dor terrível. Agora imaginem o que é uma queimadura no corpo todo, 100% do corpo. E não é só na superfície. Começa a queimar a pele, depois a derme, a epiderme, depois a derme, depois os músculos. E reparem, isso deve ser uma dor excruciante. Como é que alguém se sentirá com uma dor dessas, com capacidade para cantar? E, no entanto, eles o fizeram. Eu acredito que eles o fizeram porque Deus tinha desligado aqui os sensores da dor e, portanto, eles puderam, através desse... Porque o Senhor também estava interessado em que eles, ao darem ao fazerem isso, pudessem dar um louvor, e aqueles que observavam, e eram muitas testemunhas que havia, olhavam para aqueles mártires e diziam, mas aquilo não é normal o que está a acontecer. E não era mesmo. E não era mesmo. Então, esses homens, aliás, a palavra mártir no grego quer dizer testemunha. Portanto, eles ao morrer foram testemunhas. Eu acredito também, se um dia Deus me chamar, que eu não sei, atenção, não é o meu desejo, mas se um dia eu tiver que ser chamado a dar a minha vida pelo Evangelho, eu acredito que não devo ter preocupações, porque o Senhor no seu tempo me desligará aqui alguns disjuntores para eu poder suportar. Aliás, 1 Coríntios 10:13 diz que não vê tentação que não possamos suportar. Certo. E se pusermos em vez da palavra tentação a palavra dor, eu acredito que é igualmente aplicável. O que é importante é que João Múcio e muitos outros não se prepararam para esse momento quando caminhavam para a fogueira. Tiveram a vida toda para se preparar, mentalmente, espiritualmente, para se converter. Claro. Quando chegou a prova, estavam prontos. Estavam prontos. E Deus lhes deu a capacidade. Temos é que nos preocupar hoje para estar pronto. Ó pastor, mas estes... Fala aqui de um clamor que eles tinham, de uma súplica. 10. Clamaram em grande voz, dizendo, até quando, ó soberano Senhor, santo e verdadeiro, não julgas, nem vingas, e aqui o julgamento é no sentido de vingança, não julgas, nem vingas o nosso sangue dos que habitam sobre a terra. Então a cada um deles foi dada uma vestidura branca, e esta vestidura branca é símbolo de sucesso, de vitória espiritual. Já vimos isso no primeiro selo. Exatamente. E portanto, estes mártires podemos dizer que morreram no Senhor, porque lhes é dada a vestidura branca. É engraçado que agora não é a igreja toda que recebe as vestes brancas, são estes mártires, estes que passam. Exatamente. E lhes disseram que repousassem ainda por pouco tempo, até que também se completasse o número dos seus conservos e seus irmãos, que iam ser mortos como igualmente eles foram. Ou seja, isto continuaria para a frente. Continuaria. O Senhor os deixaria descansar por um pouco de tempo, que para eles é como se fosse um segundo, com toda a certeza. Porque era preciso completar aqui uma obra, completar aqui um número. O autor diz que a palavra número não está lá no original, mas o sentido está aqui, do número. O que é que podemos comentar acerca disto? Olha, há um texto aqui neste livro de Eventos Finais, portanto, de Ellen White, eu tenho esta versão mais antiguinha, e na página 228 diz assim, Cristo fez expiação por seu povo e apagou os seus pecados. O número de seus súbditos completou-se. Então há um número dos súbditos para se completar, é isso? Senhora. Sim, senhora. E diz aqui, deixando ele o santuário, as trevas cobrem os habitantes da terra. Isto refere-se aqui ao tempo em que o ministério de Cristo no santuário celestial termina, ou seja, o tempo da graça termina. Então o número tem que se completar até ao fim do tempo da graça. Exatamente. E vai-se completar. Então estamos neste momento, num tempo, em que tem que se completar um determinado número. Exatamente. Então a pergunta agora é que número? Que número? O número daqueles que, portanto, irão constituir o povo de Deus. Fazer parte dos redimidos. E eu acredito que o número 144.000 dá também uma visão de que há um número completo. Bom, eu entendo que o número 144.000, deixem-me só aqui um bocadinho de parênteses, Filipe. Falaremos isto melhor na próxima semana. Lição. O número 144.000 é um número simbólico. Ainda recentemente, diante de um grupo de irmãos com quem tive o privilégio de estar no Brasil, eu dizia, um irmão perguntava se o número 144.000 é um número simbólico ou se é literal. E eu disse, olha irmão, se o número é literal, então só pode ser 144.000, nem mais um nem menos um. Se o número é simbólico, pode ser qualquer número menos 144.000. Em termos de probabilidades, só usando aqui a lógica das probabilidades, matemática pura e simples, nós
somos levados a pensar que é mais fácil nós aceitarmos que o número é simbólico do que sendo literal. Porque se é simbólico, até pode ser menos de 144 mil, não quer dizer que seja superior a 144 mil, pode ser bem menos de 144 mil, ok? Agora, eu tenho aqui um e-mail que eu ouvi, para mim foi uma referência, para mim espiritual, teológica, foi um pastor que viveu muitos anos e foi um pastor aqui em Portugal, e um grande teólogo, o pastor Ernesto Ferreira, para mim foi uma referência na minha vida. E uma vez eu estava a ouvir uma palestra dele e ele falou em algo que me despertou muita atenção. E no final eu fui falar com ele pessoalmente e disse: pastor, eu gostaria que explicasse um bocadinho melhor essa noção. E ele explicou-me e ele disse que havia citações do Espírito de Profecia e que as tinha, e eu pedi se ele me podia enviar. Então eu tenho aqui uma cópia de um e-mail que eu recebi no dia 8 de maio de 2000, precisamente Ernesto Ferreira. Isto, portanto, já lá vão quase 19 anos, e ele escreveu isto: Sabugo, 8 de maio de 2000, prezado irmão Paulo Cordeiro, peço-lhe me desculpe só hoje vir cumprir o que lhe prometi no colóquio de Santarém. Tenho várias fichas com texto da irmã White sobre o assunto, mas creio que há alguns fundamentais cujos dizeres se repetem com ligeiras modificações. Então ele dá aqui algumas citações e repara o que estas citações dizem. Uma delas vem em Meditações Matinais de 1959, que também vem no Seventh Day Adventist Bible Commentary, o Comentário Bíblico Adventista do Sétimo Dia, volume 7, página 949, na Review and Herald de 29 de maio de 1900, diz assim: o céu triunfará, pois o vazio feito no céu pela queda de Satanás e de seus anjos será preenchido pelos remidos do Senhor. Ou seja, os remidos do Senhor ocuparão o lugar deixado vago pelos dissidentes dos céus que vieram embora. Exatamente. Ou seja, com a criação da humanidade, qual foi o propósito de Deus? Preencher os lugares deixados vagos por Satanás e seus anjos. Bom, alguns poderão dizer assim: pera lá, não estou a perceber aqui uma coisa que não bate certo. Então, mas o Senhor criou a raça humana para preencher os lugares deixados vagos por Satanás e seus anjos? Ou foi por ele ter anunciado que ia criar uma nova raça que Satanás ficou invejoso de não ter sido consultado e se rebelou? Pois bem, eu creio que as duas ideias podem se interligar uma com a outra. Satanás já não deveria estar muito bem, e então o Senhor já estava a prever o que é que iria dar, e então ele planeou a criação da raça, e quando ele comunicou a criação da raça, isso foi a gota d'água que fez com que Satanás, portanto, se pusesse em oposição direta contra Deus e contra o seu governo. Agora, mais citações que nós temos aqui. Outra, de Meditações Matinais, 1983, manuscrito release, volume 21, 16 de fevereiro de 1900. O céu triunfará, pois as vagas deixadas pelos anjos caídos de Satanás e sua hoste serão preenchidas pelos remidos do Senhor. Então, há um número de remidos do Senhor que tem que se completar, sim ou não? Isto parece claro. É a mensagem de Apocalipse 6:11. Mas, outra citação: Satanás tem o acurado conhecimento dos pecados que tem levado o povo de Deus a cometer e lança contra eles as suas acusações, declarando que, por seus pecados, pelos pecados de Satanás e seus anjos, perderam o direito à proteção divina, afirmando que têm o direito de destruí-los. Pronuncia-os como tão dignos quanto ele mesmo de exclusão do favor de Deus. Ou seja, qual é o argumento de Satanás? Eu e os meus anjos pecaram. Os meus, quer dizer, aqueles que se colocaram do lado dele, que são todos criaturas de Deus. Claro. Mas Satanás diz: então, aqueles que se colocaram do meu lado e eu fomos excluídos pelos nossos pecados. E os outros também pecaram e não são excluídos? Bom, mas há aqui uma grande diferença. É que Satanás tinha plena consciência e os seus anjos de que tinham pecado e não quiseram voltar atrás. Decidiram não crer. O povo de Deus reconheceu que errou e pelos méritos de Cristo foram perdoados. São todos culpados, mas voltaram atrás. Também falámos há bocadinho daqueles que são rebeldes e não querem arrepender-se. Para esses, o destino deles é o mesmo de Satanás e os seus anjos, é igual. Então ele aí tem razão. O que ele falha em dizer é: mas o sangue de Jesus purificou alguns. Isso é que ele falha em dizer. E ele falha em dizer que aqueles que irão ocupar os lugares deixados vagos por ele e os seus anjos, esse arrependeram-se, coisa que ele nunca fez. Claro. Ele podia o ter feito, não quis. E eu enfatizo o não querer, ou seja, o livre exercício da vontade. Pronuncia-os como tão dignos quanto ele mesmo de exclusão do favor de Deus. São estes, ele diz, o povo que deve tomar o meu lugar no céu e o lugar dos anjos se uniram a mim, Profetas e Reis, página 588 e 589.
Então, estamos ou não estamos a ver aqui um padrão, em todas estas citações de Ellen White, que diz que os remidos do Senhor irão ocupar os lugares deixados vagos no céu por Satanás e os seus anjos. Mas Satanás insiste perante Deus com as suas acusações contra eles, declarando que por seus pecados perderam o direito à proteção divina e reclamando o direito de destruí-los como transgressores. Pronuncia-os tão merecedores como ele mesmo de exclusão do favor de Deus. São estes, diz ele, isto é uma repetição, quase uma repetição, as pessoas que hão tomar o meu lugar nos céus e dos anjos se uniram a mim, embora professem obedecer à lei de Deus, têm porventura guardado os seus preceitos, não têm sido amantes de si mesmos mais do que Deus, não colocaram seus próprios interesses acima do seu serviço, não amaram as coisas do mundo, eis os pecados que lhes assinalaram a vida, eis o seu egoísmo, a sua maldade, o seu ódio uns para com os outros. Isto é o que eles, digamos, espeta na cara daqueles que cometeram isso. Testemunhos Seletos, volume 2, páginas 176 e 177. Tradução de Testemunhos para a Igreja, volume 5, páginas 473 e 474. Uma última. Amor infinito, quão grande ele é. Deus fez o mundo para alargar os céus. Ele deseja uma maior família de inteligências criadas. Deus criou o homem para a sua própria glória, para que, depois de provada e experimentada, a família humana se tornasse uma com a família do céu. Era o propósito de Deus repovoar o céu com a família humana, se mostrasse obediente a todas as suas palavras. Isto está na Carta 91, de 1900, Comentário Bíblico Adventista do Sétimo Dia, volume 1, páginas 1081, 1082. Queira o Senhor continuar a abençoar abundantemente o seu ministério, etc, etc. Seu dedicado conserva em Cristo, Ernesto Ferreira. Eu guardo isto como uma relíquia que eu recebi das mãos deste servo do Senhor, e isto para mim abriu-me os olhos para compreender muitas coisas. Eu queria fazer um comentário para fortalecer isso mesmo, então, pastor. Força. Porque em Gênesis capítulo 1, nós estamos a falar da criação. E quando Deus criou Adão e Eva, criou a humanidade, deu-lhes imediatamente uma ordem. Essa ordem está expressa no versículo 28, onde diz: E Deus os abençoou, e Deus lhes disse: Frutificai e multiplicai-vos e enchei a terra. Sim. E eu fui ao Comentário Bíblico Adventista, portanto, que é um volume que eu reconheço, não é? O Comentário Bíblico diz que este frutificai e multiplicai-vos refere-se à reprodução humana, como é evidente, não é? Havia só Adão e Eva, hoje existem milhares e milhões de pessoas em resultado desta ordem que aqui está. Portanto, qualquer pessoa que não acredita em Deus, mas que tem filhos, sem saber, já está a cumprir uma ordem que Deus deu até. Portanto, frutificai e multiplicai-vos. E depois diz, e enchei a terra. E diz lá no Comentário Bíblico, que eu não tenho aqui a citação, mas diz lá que os entendidos, os estudiosos, os eruditos, os académicos, defendem que este enchei a terra indica que a reprodução humana deveria seguir até ao momento em que a Terra estivesse cheia. Exatamente. Quando ela estivesse cheia, Deus iria parar Isso. a ordem de reprodução. Isso. Eu acredito nisso também. Tanto quanto sabemos, não há uma única indicação nas Escrituras, em nada, que Deus tenha dado ordem para parar. Exatamente. Então ainda há uma reprodução, ainda há uma terra que é preciso encher. Eu acredito que não é esta terra aqui. Acredito que é preciso encher espiritualmente a nova terra. Exatamente. Encher como? Com o número que se completa. Exatamente. Qual é o número que se completa? Para substituir os rebeldes que de lá saíram. E eu creio que ainda há outra evidência que nós podemos ver aqui, pastor, de que o que Satanás faz aqui connosco para nos tentar impedir lá, manifesta para connosco o mesmo sentimento que manifestou para com Deus, que o fez sair de lá. Explico muito rapidamente. Satanás... Qual é o grande problema dele? Ele queria ser mais do que aquilo que Deus lhe tinha destinado. Certo. Deus o destinou para ser criatura, claro que ele não podia ser Deus, ele queria ocupar o lugar de Cristo, um lugar de igualdade com o Altíssimo. Exato. Deus criou a raça humana com algo que Satanás não tem, a capacidade de se reproduzir. Isso. Não tem. Isso. E Satanás ficou aborrecido, certamente, porque esse é o espírito dele, é o espírito de egoísmo, é o espírito de querer ser mais do que aquilo que é, porque Deus criou uma raça supostamente inferior aos anjos, Sim. mas que tinha uma capacidade que ele não tinha. Exato. Então a inveja foi tão grande que veio aqui para nos destruir a nós como no céu quis destruir a Cristo. Comportou-se lá como se comporta aqui. E o que é mais espantoso é que o Senhor vai dar o privilégio àqueles que o aceitaram como Redentor de ocupar o lugar exaltado que ele e outros perderam quando tinham lá. Quando se completar o número. Exatamente. Outra ideia que nós podemos retirar deste conceito de o número de redimidos que se completa é que, repara bem, Filipe, tu disseste muito bem, se o pecado não tivesse entrado no mundo, vamos só fazer aqui um raciocínio, se o pecado não tivesse entrado no mundo, todos os descendentes de Adão seriam puros e perfeitos.
Então, o número de seres humanos ter-se atingido muito mais rapidamente. Porquê? Porque todos os descendentes, mas todos sem exceção de Adão e Eva, seriam puros e perfeitos. E quando esse número estivesse completado, então o Senhor aí, eventualmente, terminaria com a capacidade reprodutiva do ser humano. Agora, o que é que acontece? O pecado entrou no mundo. Esta é a realidade. E como o pecado entrou no mundo, muitos, mas muitos, a maioria dos descendentes de Adão e Eva vão enverdar pelos caminhos de Satanás. E só há um resto, um remanescente que permanece ao longo dos séculos. Logo, o tempo que leva a completar este número é muito maior. E isso ajuda a explicar porque é que o grande conflito já dura há 6.000 anos. E ajuda a explicar porque é que Satanás, teoricamente, e eu repito, teoricamente, porque eu acredito que tudo o que a Bíblia diz se concretizará, portanto não há hipótese de falhar, porque é que Satanás, teoricamente, ainda julga que tem alguma hipótese. Quanto mais ele retardar a que se complete esse número, mais hipótese ele tem de andar aqui a enganar os escolhidos e de sobreviver e subsistir neste conflito. Não vai conseguir. Uma coisa que tem retardado portanto, a completude do número é que muitas vezes o povo de Deus entra em apostasia. Não fosse a apostasia do povo de Deus e este número já se tinha completado há muito tempo. Agora, Deus previu tudo isto, porque Ele é omnisciente, e na sua omnisciência Ele já ditou qual será o dia da vinda do seu Filho, porque aí Ele sabe, quando terminar o tempo da graça, e lemos aquela passagem em Eventos Finais, página 228, completou-se o número dos filhos de Deus. Ou seja, pastor, quanto mais rápido nos dedicarmos à obra evangélica, à obra de pregar o Evangelho, certamente que mais rápido se vai completar o número daqueles que deram a salvação. Até porque, e eu tenho esta convicção, o que a pregação irá fazer não é basicamente mudar, digamos, a disposição das pessoas. Vai é revelar quem é quem. E confirmar essas pessoas. Por exemplo, quando Paulo recebeu uma visão, quando ele estava em Corinto, o Senhor diz-lhe, fala e não te cales, porque tenho muito povo nesta cidade. Aquilo sempre me impressionou, aquela expressão. Paulo ainda não tinha aberto a boca para pregar o Evangelho na cidade de Corinto, porque ele estava temeroso perante a grande imoralidade que havia naquela cidade corrupta. Ainda Paulo não tinha aberto a boca para pregar o Evangelho, não tinha havido nenhuma conversão e o Senhor já dizia, tenho um povo nessa cidade. Dizia o Senhor, tenho muitas ovelhas que não são deste aprisco. Ou seja, o Senhor já conhece. Então o que é que fará o alto clamor no tempo do fim? Vai buscar aquelas ovelhas que ainda estão desgarradas, mas que já são ovelhas. Mas que ainda não estão no aprisco. E o Senhor quer pegar nessas ovelhas e trazê-las para dentro do aprisco. Quando esse trabalho estiver terminado, não ficará nenhuma ovelha fora do aprisco. Todas terão juntado ao rebanho, liderado pelo grande e supremo pastor. Quando chegar esse momento, terminará o tempo da graça. Poderia-se pensar, então, mas o número de remidos completou-se, conforme o pastor leu. Então, mas quer dizer que se Deus desse mais tempo, será que não se poderiam converter... Ou então andamos aqui a concorrência uns com os outros a ver quem se converte primeiro? Eu vou ler mais uma vez esta. Cristo fez expiação por seu povo e apagou os seus pecados. O número dos seus súbditos completou-se. Eu acredito que quando terminar o tempo da graça, mesmo que o Senhor desse mais 1 ano, ou 2 anos, ou 5 anos, ou 10 anos, ou 100 anos, ou 500 anos, para todos aqueles que não aceitaram o seu convite de misericórdia, nenhum deles se arrependeria. Nem que Moisés e Elias descessem do céu. Nada. Usando uma expressão então, bíblica. quando o Senhor terminar o tempo da graça, está feita a separação, todos aqueles que são de coração sincero aceitaram o seu chamado, juntaram-se ao aprisco, ao rebanho de Deus. Os que estão de fora são todos os ímpios que nunca se iriam converter, desse o Senhor as oportunidades que desse, e quando o Senhor, na sua omnisciência, sabe que os cabritos estão separados dos bodes, ou as ovelhas dos cabritos, então aí termina o tempo da graça e está feito. Acho que nós podemos confirmar isso naquela revelação da irmã White, em que, com relação aos perdidos, o Senhor, com pesar, pergunta a Satanás: por que me roubaste os súbditos do meu reino? E diz ela que Satanás não poderá apresentar uma resposta. Exatamente. Não terá uma resposta para essa pergunta. Portanto, aqueles que estão perdidos e aqueles que estão escolhidos não é por determinismo, não é porque, olha, acabou o número, acabaram as vagas, não há lugar para mais ninguém. Aliás, se o céu terá uma coisa, é muito lugar de vago. E vago é entre aspas, porque... Espaço tem, é à vontade. Mas se acreditarmos neste conceito que aqui falei, portanto, o número de redimidos será exatamente igual ao número
portanto, de vagas que rebeldes ficaram que vieram com a Satanás. defecção de Satanás e dos seus anjos, ok? Outra ideia, portanto, importante. O tempo da graça não terminará e há esta imagem que, por exemplo, aquela pessoa estava quase a chegar, olha, quando estava quase a chegar e a porta fechou-se, já não pôde entrar. Morreu na praia. Exatamente. Não, isso não vai acontecer. Não vai acontecer. Não vai acontecer. O Senhor salvará todos aqueles que quiserem salvar. Todos aqueles que quiserem salvar-se. Repito, quando a porta da graça se fechar, de todos aqueles que ficaram do lado de fora, nenhum deles se salvaria, mesmo que o Senhor lhes desse mais de 500 anos ou 1000 Pergunto de anos. outra maneira, pastor. Durante 120 anos, a porta da arca esteve aberta, Exatamente. ou foi sendo construída. Isso. Antes de fechar, houve um último e forte apelo da parte de Noé. Quantos é que poderiam ter entrado? Todos os que quisessem. Todos os que quisessem. Só que Não entraram. Porque a porta fechou E a acabou porta o tempo. fechou. E, repito, daqueles que ficaram de fora aí, também, Jesus disse, assim como foi nos dias de Noé, será nos dias da vinda do Filho do Homem. Todos aqueles que ficaram do lado de fora da arca, foi porque quiseram. E se o Senhor tivesse prolongado 120 anos, mais 120 anos ou mais 240 anos, era igual. Mas temos uma Era igual. evidência disso, pastor, porque a arca esteve fechada sem acontecer nada 7 dias e os que estavam de fora não foram lá bater à porta arrependidos. Pelo contrário, continuaram... E até gozavam com os que lá estavam dentro. Ainda mais com os que estavam lá dentro. Exatamente. Por isso, pastor, para terminar, o sexto selo fala de fenómenos naturais que até são bastante próximos de nós, aqui na nossa história. Podemos, se calhar, começar a partir do 12. Exatamente. O versículo 12 diz: Vi quando o cordeiro abriu o sexto selo e sobreveio grande terremoto. O sol se tornou negro como saco de crina, a lua toda como sangue. Pois bem, Ellen White é muito clara ao dizer que este grande terremoto foi o grande terremoto de Lisboa, conhecido na história como o terremoto de Lisboa, de 1 de novembro de 1755. Foi um terremoto que não apenas atingiu Lisboa, atingiu grande parte da Península Ibérica, atingiu o norte de África, atingiu o norte da Europa, a Groenlândia, atingiu a costa do Labrador, portanto do Canadá. É evidente que muitas dessas áreas eram áreas despovoadas, portanto não tiveram um grande efeito impacto em termos de mortes. Agora, onde teve o seu maior impacto foi na cidade de Lisboa, porque a cidade de Lisboa era uma das cidades já na altura mais populosas da Europa. Era uma cidade onde o comércio que vinha da Índia entrava na Europa aqui por Lisboa, não é? Portanto, ficou conhecido na história porque foi Lisboa onde, digamos, o seu efeito devastador, catastrófico, se fez mais sentir. Aliás, pastor, já que temos uma boa quantidade de irmãos que acompanham no Brasil, fazemos o convite, quando vierem visitar Portugal e a capital portuguesa, para fazer uma visita ao Convento do Carmo. Isso, na cidade de Lisboa, pleno centro de Lisboa. Que não tem teto porque caiu no terremoto, mas ainda tem algumas paredes ao alto. Portanto, quem quiser testemunhar com os próprios olhos o cumprimento desta profecia, pode ir lá, que ainda lá estão as ruínas desse dia, de quando aconteceu. Olha, quando cá esteve o pastor Stephen Bohr para a primeira convenção do GAM, ele veio lá, ele tirou fotografias lá. Portanto, esse convento, aliás, o telhado das igrejas que caíram aconteceu em várias igrejas na cidade de Lisboa, mas essa ficou preservada, outras foram destruídas ou deitaram-nas abaixo, mas essa ficou como testemunho desse terremoto. Portanto, temos um testemunho visível na cidade de Lisboa, do cumprimento em desta pleno profecia. centro do cumprimento desta profecia. Depois, diz também que o sol se tornou negro. Isto foi o escurecimento do sol, não é? No dia 19 de maio de 1780, experimentado sobretudo no leste de Nova Iorque e no sul da Nova Inglaterra, isto, Estados Unidos, e na espetacular chuva de meteoros sobre o Oceano Atlântico no dia 13 de novembro de 1833. O que é que estava aqui a acontecer? Que é no versículo 13, quando diz: estrelas do céu caíram sobre a terra. Exatamente. Como a figueira, quando abalada por vento forte, deixa cair os seus figos verdes. O que é que todos estes sinais pronunciavam? Pronunciavam que o tempo do fim estava a chegar. E, efetivamente, o tempo do fim chegou em 1798. Temos 1755, a data do grande terremoto, ou seja, um pouco antes de 1798. Temos 1780, que já está mais próximo de 1798. E depois temos 1833, que, embora já esteja depois de 1798, está antes de 1844. E aqui este sinal serviu, e a história revela, que deu um grande impulso ao movimento adventista. Sim. Que se gerou em torno da expectativa de que Cristo vinha em 1843 e depois puseram a data em 1844 por uma razão muito simples, é que não tinham contado com o ano zero. A não existência do ano zero. A não existência do ano zero e, portanto, punham 1843, de repente
disseram, mas o ano 0 não existiu, passou-se do ano -2, -1, ao ano 1, 2. Então aí adicionaram mais um e deu 1844, ok? Portanto, todos estes sinais eram sinais dizendo o tempo do fim está aí. E não deixa de ser interessante, eu tenho ainda que dizer isto, esta lição já vai longa, mas isto dá pano para mangas, esta lição, e isto é fabuloso. Em Mateus 24, Jesus disse aqui, por exemplo, que nesse tempo, referindo-se ao tempo da grande tribulação, este período do domínio da igreja de Tiatira, da morte espiritual, portanto representada no quarto selo, diz assim, porque nesse tempo haverá grande tribulação, estou a ler em Mateus 24, 21, como desde o princípio do mundo até agora não tem havido, nem haverá jamais, e agora, saltando para o versículo 29, diz assim, logo em seguida, há tribulação daqueles dias. Que tribulação é esta? É a tribulação mencionada no versículo 21. Há outras versões que falam, em vez de tribulação, dizem aflição. Mas, se diz aflição no versículo 21, também vai dizer aflição no versículo 29. Se diz tribulação no versículo 21, também vai dizer tribulação no versículo 29. Então, o versículo 29 diz, logo em seguida a tribulação daqueles dias, que dias? Os dias que foram abreviados, diz aqui... do versículo 22, não tivessem aqueles dias sido abreviados, ninguém seria salvo, mas por causa dos escolhidos tais dias serão abreviados, e já disse aqui que Ellen White comenta no Grande Conflito, página 216 ou 224, segundo algumas versões, que estes dias foram abreviados pelo eclodir da Reforma Protestante. Então diz, logo em seguida à tribulação daqueles dias, o sol escurecerá, a lua não dará a sua claridade, as estrelas cairão do firmamento. Que sinais são estes? Os sinais mencionados no sexto selo. Agora, este sexto selo vai nos levar até quando? Até à vinda de Cristo. Os últimos Ou seja, não é o versículos, sétimo selo que nos leva até à vinda de Cristo. O sexto selo é que nos conduz até à vinda de Cristo. que é descrita entre os versículos 14 e 17 deste capítulo. Exatamente. Portanto, 14 a 17 refere-se claramente à segunda vinda de Cristo. Ou seja, não estamos ainda aqui no sétimo selo. O sétimo selo é algo que depois iremos falar mais à frente. Mais à frente. Vamos até à vinda de Cristo. E agora faz-se aqui o interlúdio. E o interlúdio é o capítulo 7, porque depois o capítulo 8 aí é que introduz então o sétimo selo, e este capítulo 7 é para responder a uma pergunta. À pergunta com que termina a mensagem do sexto selo. Qual pergunta é essa? Chegou o grande dia, versículo 17, porque chegou o grande dia da ira deles de quem? Do Cordeiro, e portanto daquele que se assenta no trono e da ira do Cordeiro. Chegou o grande dia da ira deles, e quem é que pode suster-se? Outras versões de quem é que pode subsistir? Quem pode estar de pé no dia da volta de Jesus? E a resposta é os 144 mil. E é isso que nós falaremos na próxima semana e em detalhe abordaremos então o capítulo 7. Exatamente. Vamos terminar com uma oração. Vamos terminar. Senhor nosso Deus, nosso Pai, nós te agradecemos porque tu nos permites estudar estes assuntos tão fascinantes que demonstram que o Senhor controla toda a história e o Senhor previu todas as coisas e o revelou ao seu povo. Te pedimos que esta mensagem ajude a transformar os nossos corações à medida que nos preparamos para as espantosas cenas que estão à nossa frente. Amém, Senhor. Que cada um possa sentir-se inspirado e enriquecido por estudar este livro do Apocalipse e que possa conhecer cada vez melhor qual seja a vontade do Senhor para a sua vida e também para que possamos partilhá-lo com outros. Isto nós te agradecemos e te pedimos nesta hora em nome de Jesus. Amém. Amém. Nós voltamos na próxima semana, como disse, com o estudo do capítulo 7 de Apocalipse. Até mais.